peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre fazer o bem para receber uma recompensa. Um assunto de um cunho filosófico, metafísico, espiritual muito profundo. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal e convido você, obviamente, caso não seja um inscrito, faça sua inscrição, dê o seu like e compartilhe aí nas suas redes sociais, porque aqui tem conhecimento com muito discernimento, com muito conceito, como eu falei no último vídeo, né? E para você que busca um aprofundamento nessa temática maçonaria, também convido a adquirir, caso não tenha adquirido ainda, obviamente, né? Faça como milhares de pessoas e adquira o curso Entenda a Maçonaria, que é um aglutinado de centenas e centenas de livros em um modelo de vídeo curso muito bacana que vai expandir a sua consciência com relação a essa questão maçonaria. Então, beleza. O tema desse vídeo é o seguinte, né? É fazer o bem para receber uma recompensa. Por que eu estou falando tudo isso, né? Hoje nós estamos aí num momento muito complicado, né? Mas eu quero que você abra a sua cabeça e veja até o final, né? Para entender aonde eu quero chegar com essa questão. Hoje nós estamos num momento complicado, obviamente, todos aí, como eu aqui, estamos em quarentena, estamos em isolamento social. E nesses momentos de crise da humanidade, né, como você vê as guerras que passaram, esses problemas de epidemia e uma série de coisas que aconteceram no decorrer da humanidade, né, ela traz muitas vezes o melhor, certo? Em um aspecto muito mais amplo, né, na verdade, muito mais hardcore, assim como é que a gente pode pôr, assim, muito mais tenso, né? Mais denso, melhor falando, mais denso, certo? Então traz o melhor do ser humano e o pior, né? Qual que é o melhor que isso pode trazer, né? Você vê que existe muita evolução. Eu tenho visto aqui no meu estado, por exemplo, que é o Paraná, muitas instituições, certo, colaborando e doando material, certo, então trazendo o melhor, muitos cientistas aí que trabalham nessas áreas de respiradores, estão sendo criados aplicativos contra o coronavírus e não sei o que, não sei o que, não sei o que, respiradores, né? Muita iniciativa dessa natureza. Então tem surgido por conta disso tecnologias inovadoras, né? O que é fantástico, né? Sim, eu fico abismado, né? Até acho que as redes de televisão, né, que a gente assiste deviam fazer um apurado de tudo que está sendo criado nesse momento, né? Porque tem muita coisa sendo criada nisso daí, né? Em tudo que você possa imaginar, né? Em aspectos de aplicativos, como eu falei, em respiradores, em equipamentos, na questão da evolução da pesquisa, né, com relação ao combate à pandemia, etc, etc. Então, muito se volta à questão da ciência que, de fato, agora parece que o poder público está vendo a importância dessa questão, né? Ficam investindo dinheiro em outras coisas que muitas vezes, sei lá, não vamos nem entrar no assunto, certo? E em detrimento à questão da pesquisa, do conhecimento científico, que agora foi muito tempo deixado de lado. Isso não só aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro. E agora se vê a necessidade. Então daí quando precisa do negócio, não tem uma estrutura montada, é uma estrutura deficiente. Então os resultados tendem a ser mais demorados. Enfim, né? Mas tem guerreiros aí nessa questão aí da pesquisa científica e desenvolvimento, enfim, que trabalham para a humanidade. Então, a questão envolve isso. Primeira coisa. Daí eu ouvi um depoimento, né? Eu sou um eremita aqui na minha casa, aqui no meu escritório, né? Sou um eremita moderno, né? Quase não saio, na verdade. Quase não saio, mas e agora não saio menos ainda, né? Praticamente não saio de casa, né? Mas normalmente antes da pandemia já não saí. Então agora de fato, né, tem uma diretriz, então eu respeito, né, as questões, né, que são lógicas, obviamente, certo? E fico na minha, sabe? Até por respeito aos meus familiares, né? Então é isso que é importante. Se você não se respeita, respeite pelo menos os outros também, né? Então essa é a questão. Então siga as diretrizes aí que são impostas, na verdade, que não é para sacanear ninguém, é para o grande problema é que nós temos uma estrutura muito frágil e se ela colapsar, como tem colapsado em alguns locais, teremos problemas, obviamente.
Então, dentro desse cenário todo, né, política e não sei o que, muita televisão, observa-se o seguinte, né, que tem feito reportagens, como eu falei, eu achei interessante que o caso é justamente esse, né, é, uma reportagem que eu estava vendo, na verdade, eu estava assistindo no jornal aí, e daí uma empresa havia doado uma, sei lá, uma pancada de tecidos para algumas costureiras que estavam desenvolvendo um trabalho voluntário a respeito das máscaras, estavam fazendo as máscaras, e daí foram entrevistar uma das costureiras, e ela falou assim, né, eu estou fazendo aqui porque é bom fazer o bem para os outros, porque a gente recebe o bem, sabe? Daí aquilo lá já me ligou uma sirene na cabeça. Eu falei, putz, isso aí é uma questão, na verdade, muito profunda do ser humano, né? Eu também, caso você não saiba, né, é uma das minhas, dos assuntos que me traz muita eu gosto muito, afinal de contas, são essas questões do desenvolvimento religioso da humanidade, né? Então eu procuro me especializar muito nesse assunto, né? Do desenvolvimento das religiões, sabe? Então tenho alguma formação a respeito disso, inclusive, né? Para os que não sabem, para os que não sabem ainda a questão, né? Tenho formação nessa área de conhecimento que eu gosto muito, né? Uma fonte de pesquisa maravilhosa, certo? E a gente vê que esse tipo de comportamento do ser humano não é de hoje, ou seja, fazer alguma coisa para buscar uma recompensa. E aí que está a questão, né? Aí que está a questão. Entrando e envolve a maçonaria, sem dúvida nenhuma. Observe bem, né? Mas entrando na esfera do domínio da religião, o que nós vemos, né? Desde sempre, praticamente, uma série de culturas religiosas, né? Que o ser humano, muitas vezes, ele se submetia a determinadas correntes religiosas, e se submete, na verdade, por um ganho numa vida futura, certo? Então, a promessa da religião é que o cara ia para determinado lugar, para o paraíso, para o Nirvana, ou para o Valhalla, enfim, né, para o Monte Olimpo, estar com os deuses, ou estar lá nos salões de Valhalla para festejar com os deuses nórdicos, né? Vai depender da raiz de cada um, né? Então, sempre existiu essa promessa, né? Que era uma promessa de vida futura. Eu estou entrando aqui em uma outra perspectiva, certo? Mas você já vai entender aonde eu quero chegar. Então me acompanhe até o final e preste muita atenção nisso daí. Então sempre houve essa questão, sempre houve em praticamente todas as religiões, né? Porque é um conceito, né? Uma promessa de uma vida futura é uma característica de uma religião. Só que, com o tempo passando, nós temos um movimento interessante, se você parar e pensar, né? Porque essa questão de uma promessa, de um ganho futuro, na verdade, que é uma determinação de determinadas religiões, né? Que, no meu ponto de vista, já é um pouco equivocado, né? Porque a religião, em sua essência, ela tenta promover a proximidade com a divindade, seja ela qual for, falando de uma forma muito ampla, né? Então, religar, né? O religar do ser humano com a divindade. Então, essa é a essência, né, da religião. Claro, vão se criando dogmas, princípios, linhas de pensamento, conceitos morais em cima de cada linha e cada uma vai ter a sua. Isso é muito amplo. Não pense só quando eu falo isso, eu estou tentando transmitir não só um pensamento judaico-cristão, né, que é a nossa cultura aqui do Brasil, certo? Mas eu procuro ampliada. Você vê que eu falo sobre a Grécia, falo sobre os nórdicos, né, a mitologia nórdica, os deuses nórdicos, etc, etc. Que houve essa questão de fato, né? Sempre houve essa questão. Só que em algumas correntes nós vemos hoje, por exemplo, a promessa nessa vida, né? Ou seja, vamos entender a questão, né? Religar, como eu falei, resumidamente falando, uma ligação com a divindade, independente do que você acredite nisso daí, certo? Hoje o que nós temos? Nós temos e você tem que seguir algumas diretrizes e tal, né? E hoje nós temos o quê? Nós temos uma questão mais ligada a fazer o bem para ter uma recompensa aqui, no nosso plano físico, certo? Então as pessoas seguem determinadas linhas, e até na maçonaria, né, também tem esse tipo de comportamento, tem um comportamento desse jeito, né? Vou fazer o bem porque eu vou receber alguma coisa. Será que isso é o correto, né? É aquela questão de fazer o bem pelo bem ou fazer o bem porque quer alguma coisa?
Então, é justamente esse que é o lance. Então, hoje nós temos, como eu falei, dentro, e é muito um pop esse lance aí, é muito pop dentro das correntes religiosas. Então, o cara vai lá, vai para a igreja, escambau, né, e tal, porque ele quer ficar rico, porque ele quer prosperidade, sabe? Isso foge da essência do que é a religião. Por favor, né, pessoas com um mínimo de discernimento, né, teriam que ter esse ponto de vista, pelo menos. Só que a gente não vê esse tipo de coisa, né? Então você vê lá determinadas linhas aí que falam a respeito dessa questão da prosperidade, questão não sei do que, sabe? Enfim, né, tem coisas aí que são absurdas se você parar e pensar. Então é muito complexo. Então, voltando ao raciocínio inicial, você veja, o que é correto, né? Mas o que é errado também, né? É fazer o bem porque faz parte da sua natureza ser bom, ou fazer o bem porque você quer uma recompensa, né? Quer ela seja numa vida futura ou quer ela seja aqui na Terra. Esse ponto de vista, de fato, muda essencialmente toda coisa, toda a questão da natureza desse indivíduo. Então, eu entendo que é um pouco complexo esse ponto de vista, mas pare e pense, né? Então, essa que é a questão desse vídeo, né? Modifique sua essência, né? Não busque ampliar, sabe? Aumentar o seu nível de consciência, né? E entenda, né, que as coisas elas têm determinadas diretrizes, mas faça o bem porque ela deve fazer parte disso. O bem deve fazer parte de sua natureza. Não faça o bem buscando algum tipo de benefício. Então a mensagem é justamente essa nesse vídeo de hoje. Me perdoe, certo? Algumas colocações, de forma nenhuma, foi uma questão muito ampla. Não estou orientando ou criticando alguma determinada corrente, né, falando de determinadas correntes específicas, mas que elas existem. Estou falando de forma geral, certo? Peço que você amplie, veja de cima, crie uma visão macro a respeito desse assunto. Vale a pena vale a pena fazer o bem porque você é bom de fato, ou vale a pena fazer o bem porque você merece algumas coisas? E aí tem o outro problema, né, que é um problema bíblico aí, né? O que sua mão direita faz, a sua esquerda não deve fazer. Tem outro lance aí que o pessoal faz como é que é, as questões de caridade também, né? E depois ficar divulgando. Então, cara, não vou nem entrar nesse aspecto, beleza? Mas agradeço você ter visto esse vídeo até o final. De fato, fomento com que você pare e pense nesse assunto, que ele é um assunto muito importante, na verdade, e ele vai mexer com a sua essência como ser. Então, pare e pense, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço.